a gente já falou aqui no Verde Mais sobre a PNL, a Programação Neurolinguística, né? E como essa ferramenta pode impactar diretamente na vida das pessoas. Hoje a gente vai falar sobre o uso dessa técnica na mudança de hábitos. E quem vai participar do nosso bate-papo é o Cauê Beckhauser. Ele é parapsicólogo clínico e veio aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho mais isso. Boa tarde, Cauê. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Antes da gente falar da mudança de hábito, mesmo que eu sei que é o que o pessoal está querendo saber em casa, o que é a PNL? Vamos falar rapidamente. Então, a PNL, vamos pegar o nome já, né? Programação Neurolinguística. A linguística, certamente ela tem a ver... A linguística, certamente ela tem a ver com a linguagem. E a gente consegue se comunicar de forma verbal e não verbal. Então, na forma não verbal, nós temos várias formas de comunicar, como os gestos, os olhares, as expressões faciais e tudo. A gente se comunica, não tem como a gente não se comunicar. A gente tem um pressuposto que a gente fala que é impossível não se comunicar. Até quando a gente está em silêncio, a gente está se comunicando, Até né? quando a gente está em silêncio, exatamente. Então, às vezes tem uma incoerência na fala e o corpo ele diz a verdade. Além disso, então, tem a parte da neurolinguística, que é os estudos da neurologia, todos os estudos do cérebro, o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, o qual está relacionado com os nossos 5 sentidos, as nossas representações, da forma visual, sinestésica, auditiva, e a parte da programação é o uso de toda essa linguagem, todo esse conhecimento para saber programar o conteúdo, toda essa parte relacionada à programação. Mesmo. E tem várias técnicas que são usadas na PNL para você atingir seus objetivos, enfim, Sim, conquistar o que você quer, né? Aí eu convidei o Cauê, gente, para falar hoje da mudança de hábito, né? Porque a gente vê que muita gente fala, poxa, esse ano eu vou parar de fumar, esse ano eu vou emagrecer, ou, né, enfim, sempre tem os planos, vou mudar de trabalho, vou conseguir um carro novo, uma casa nova, enfim, vou fazer mais amigos, e muita coisa vai ficando no caminho, né? Às vezes lá no começo do ano, em janeiro, você fala, não, vou botar tudo em prática, de repente você não quer mais. Não quer não, você até quer, mas você não consegue. O que impede a gente muitas vezes de conseguir isso? Então, o hábito, para ele se formar, ele é uma repetição de vários comportamentos, seja ele igual ou similar. Então, para que a gente consiga modificar um hábito, a gente precisa primeiro identificar a estratégia que a pessoa utiliza para que esse hábito se torne algo disciplinado, algo consistente e que não, apesar do tempo passar, não modifique isso, né? Então, a partir do momento que nós temos esse hábito, a gente consegue ressignificar, utilizar a âncora, que é muito conhecida na PNL, que é o gatilho que gera essa emoção, esse hábito. Então, a partir desse comportamento que a gente consegue modificar, a gente também tem que analisar se a continuação desse hábito vai ser necessário para a pessoa, a ecologia, entende? Por quê? Talvez esse hábito ele pode ser funcional na vida da pessoa. Por exemplo, as pessoas têm muito, eu quero deixar de ser ansioso, ou algo similar a isso, quero ser uma pessoa mais tranquila. Então, a partir do momento que ela quer se tornar algo assim, ela tem que repetir, porque a nossa mente absorve os pensamentos e absorve um novo hábito com a repetição. Por exemplo, se você colocar na cabeça, então, que você não vai conseguir parar de ser ansioso, aquilo não vai acontecer mesmo, porque na tua cabeça tá aquilo ali o tempo inteiro gritando, e isso pode influenciar. Certamente pode influenciar. O primeiro passo é o pensamento positivo, certo? A partir do primeiro pensamento positivo, a gente projeta isso, uma positividade, projeta as coisas dando certo, o que a gente quer atingir de forma muito perfeita, de forma tranquila, e aí a gente vai praticar. E é necessário ter disciplina, é necessário ter repetição, por quê? Digamos, a gente quer aprender inglês, que é um novo hábito. A gente tem que falar, repetir e ouvir. Utilizar os nossos sentidos, né? Esses são os 3 sentidos principais. Da mesma forma, quando a gente quer modificar, a gente tem que analisar aquele hábito, ver se está sendo necessário. Se não estiver sendo necessário, a gente vai modificá-lo. Certo? Através da desancoragem. Aí você falou, o primeiro passo é esse. Então você começa ali, coloca na tua cabeça e fala, vamos para a repetição agora. Mas aí, por exemplo, um dia você chega em casa cansado e fala, não vou para academia. Hoje eu não consigo ir para academia, mas a gente sabe lá no nosso inconsciente que aquilo ali vai estar atrapalhando o teu projeto. O projeto verão, por exemplo, né?
E aí, como você lutar contra isso? É isso que eu acho que acaba, né, nesse momento que você fala, não, eu vou ou não vou, que você fica meio naquela, aí você se auto-sabota e diz, não vou então, vou ficar em casa dormindo no frio, né? E esse momento, Cauê, o que a gente pode dar de dica? O que acontece nesse momento? É um momento em que esse hábito, essa disciplina, essa âncora está um pouco desestabilizada. Isso, exatamente. Então, a partir desse momento, a gente consegue perceber o que de forma está não consistente, não está concreto no seu corpo. E a partir do momento que a gente consegue identificar, isso com autoconhecimento. Você também consegue perceber isso fazendo esse autoconhecimento. Percebendo, pô, cheguei naquele momento e não estou com aquela vontade. Existe uma técnica chamada ancoragem, que a gente, como se fosse coloca um gatilho corporal, seja um pensamento, seja um cheiro. Por exemplo, você provavelmente lembra do cheiro do seu primeiro amor, que é uma âncora que todos nós temos. Então a gente utiliza aquilo para nos motivar e sair da cama e ir lá fazer o exercício. Às vezes uma música que você escuta também pode ajudar bastante. Tudo é mente, né? Se a gente tem uma mente tranquila, a gente consegue sim atingir os nossos objetivos. Certamente tendo foco, disciplina, concentração e as técnicas da PNL certamente ajudam nesse quesito. Nesse quesito. Aí a gente falou desse comecinho agora, né? Então como tentar começar. Mas aí depois também, que já conseguiu um pouco de resultado, muita gente vai lá e você comentou da aula de inglês, por exemplo. Aí a pessoa já tá no nível intermediário, tá para ir para o avançado. Aí ela desiste. Ela fala, poxa, não preciso mais, isso aqui já é o suficiente. Ou seja, como se o sonho dela parasse pela metade. Sim. Ali. Isso também a gente está se auto-sabotando, né? Sim, a gente auto-sabota em vários momentos da nossa vida. Quando a gente vê que às vezes a gente está preparado ou a gente não precisa atingir aquele momento, a gente simplesmente desiste. Mas é uma tristeza isso, né? Porque você já estava lá no meio do processo. Não vai perder tudo que você já fez, né? Isso é trabalhar a disciplina e certamente, se você viu que também está preparado, às vezes não há necessidade, né? A gente sabe pro nosso corpo o que é necessário para nós. Tá aí então, gente, o Cauê dando algumas dicas aqui pra gente, ele que é parapsicólogo clínico, falando um pouquinho sobre a PNL e de como a gente tem que fazer para mudar os nossos hábitos, os maus hábitos, né? Certamente. Obrigada, Cauê. Eu que agradeço.